Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos começar aqui a nossa primeira aula sobre economia austríaca, liberalismo, entre outros vários temas que abordam. Só para deixar bem claro, o conceito de liberalismo é algo muito grandioso, ele é enorme, gigantesco. Nisso, a nossa primeira aula vai ser como é que eu posso dizer? Da obra mais fácil possível e didática para se aprender sobre liberalismo e economia. Muitos falam sobre seis lições, e é verdade, Ludwig von Mises foi extremamente didático, até porque a aula foi transcrita em uma palestra pela sua esposa, né? Mas o Biratan Jorgiólio, que é um ator brasileiro, lançou sua obra em 2013, que é o básico do básico do básico para se aprender sobre economia. E nisso ele foi excepcional. Vamos lá. Primeiro nós temos o prefácio, né? Ele fala sobre a importância da economia. Para falarmos sobre liberalismo, tem a questão filosófica e tem a questão econômica, mas vamos focar mais na questão econômica. A questão filosófica a gente pode abranger um pouco ao longo do tempo. Vamos lá. A importância da economia é enorme, porque quando a economia de uma pessoa, de um país, vai bem, essa pessoa ou esse país estão melhorando de vida, ou na linguagem dos economistas, crescendo. E quando ela vai mal, isso significa uma só palavra: empobrecimento da pessoa ou país. Fecha aspas, página 9, primeiro parágrafo do seu prefácio. O que eu vi, um erro crasso e absurdo nesse tempo de pandemia foi a seguinte frase: ah, não, porque a economia a gente vê depois a gente vê a economia. Não existe ver economia depois. Porque se a economia estagna, ela entra em colapso, você entra em colapso, você vê os preços subindo, você vê todo o caos que é gerado depois disso. Então, se você deixa de se importar com a economia, a sua vida vai abaixo, certo? Então, não caiam nesse falso discurso de depois a gente vê a economia. Isso não existe. Não existe. O segundo tópico que eu trago aqui é da prática para a teoria. O que muitos marxistas, professores de forma geral, acabam se equivocando muito é que eles fazem da teoria para a prática. Não, não é assim que funciona. O que os austríacos, de forma geral, eles vão fazer? Quanto é que custou esse livro? Quanto custou esse celular? Por que você comprou esse celular? Qual o preço desse celular? O preço dessa tesoura aqui, por exemplo. Então, os economistas austríacos, eles vão estudar isso. Eles vão estudar sobre esses principais conceitos. Por que tais ações acontecem? É isso que é o título principal de Mises, que é chamada ação humana. Então, a prática em si é a própria ação humana. O terceiro ponto, a gente já vai cutucar em uma coisa um tanto quanto polêmica, que está também no seu prefácio, no último parágrafo da página 9. Um grande problema que a equipe do Instituto Mises Brasil identifica nos jovens, tanto nas faculdades como nos alunos do ensino secundário, é que desde muito cedo eles são doutrinados por professores ideológicos, ou ideólogos, eu acabei errando na escrita, que lhes ensinam, por exemplo, que os capitalistas exploram os trabalhadores e coisas do tipo. Os empresários são safados, como se afirmativas fizessem sentido e fossem verdadeiras.
Na verdade, o liberalismo em si, até mesmo os próprios liberais, que são mais entendidos do assunto, eles vão defender principalmente o pequeno produtor, o camelódromo, os trabalhadores informais. E muito se cai naquela falácia de que, não, porque empresário isso, empresário aquilo. E você vai ver ao longo do tempo, inclusive nesse livro, que a verdade não é assim. Que na verdade os próprios empresários, desde o pequeno até o grande, o agronegócio, são eles que movem a economia do país. Óbvio que cometem erros, muitos cometem erros, erros crassos, e que eles são punidos e devem ser punidos por uma simples palavra chamada boicote. Mas muitos não entendem isso, colocam a responsabilidade toda, a culpa no capitalismo, a culpa nisso, sendo que a culpa principal são dos próprios governantes que têm o seu dinheiro, querendo você ou não. E uma outra citação importante, essa aqui eu esqueci de colocar a página, mas está na página 10, que é a seguinte: você não deve ficar de braços cruzados esperando que o governo faça cair do céu uma fórmula da sua felicidade. O presidente vai fazer a fórmula da sua felicidade? Não. Governador? Não. Mas o presidente ou a presidenta, dizem presidenta, mas só que na verdade é presidente. Então, erro de conjugação verbal. Porque você não diz governante de governanta, né? Beleza. Me entregou uma casa. Não fez mais que uma obrigação. Se aconteceu minha casa e minha vida, se aconteceu a PEC de liberdade econômica, não fez mais que obrigação. Porque existe agora o prefeito de Sorocaba, que ele está indo muito bem, não está fazendo mais que obrigação. Ele é um dos únicos prefeitos do Brasil que não está fazendo mais que obrigação. Ponto. Mas a maior felicidade que a gente tem é a nossa própria, da nossa própria maneira, desde que não privemos ou impedimos os outros de conseguirem a sua. Joshua Schmidt, 1859, essa frase, tá? Um outro dia eu trago esse livro para vocês. E agora partimos para a primeira lição, Economia e Instituições, que vai ser o foco da aula de hoje. Primeiro falando da burocracia brasileira. Cita o Biratã. Sabe por que devemos começar esse curso mostrando a importância das instituições na economia? Imagine que o seu pai, ou mesmo você, queira abrir uma loja para vender sapatos. Para isso, ele vai ter que obter uma autorização do governo. Como a burocracia é enorme, o seu pai só vai conseguir essa autorização em cerca de 5 meses. Agora, se você vivesse, por exemplo, na Nova Zelândia, em menos de uma semana, seu pai já poderia abrir a sapataria. Pois é. Isso foi um livro de 2013, eu não sei como é que está as condições agora, mas só que ainda assim, 2013, em pleno século XXI, ter toda essa burocracia toda para você abrir um negócio é completamente lamentável. E se você tentar abrir antes, já vai considerar como mercado ambulante, que é a CNPJ, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ou seja, a pessoa construir seu próprio negócio, construir seu próprio mercado, é impedido por causa da burocracia brasileira. E o outro tópico que ele cita é sobre impostos absurdos. Cita o Biratã, página 11, parágrafo 2. Vamos a outro exemplo. Você sabia que os brasileiros trabalham até o dia 25 de maio de cada ano para pagar os tributos, impostos, taxas e contribuições que existem no Brasil e que são obrigados a pagar, senão serão punidos? 25 de maio. Você trabalha até 25 de maio para você pagar seus impostos. E o que você recebe em troca?
Segurança? Não. Justiça? Não. Educação? Modéstia à parte, eu sou professor e os professores que trabalham comigo, os diretores e tudo mais, toda a comissão, eles fazem um trabalho de excelência, mas só que ainda assim, o sistema de forma geral, ele é muito abaixo. O professor tem que se virar nos 30, tem que buscar mais, se informar mais, para dar uma educação de qualidade para os seus alunos. Eu nem vou tocar na polêmica da formação dos professores, porque eu já fui de curso de licenciatura e, de fato, tem algumas coisas que eles ensinam, como questão da didática mesmo, que é importante, que faz muito sentido já. Tem outras que eu discordo completamente, mas não vou entrar nessa polêmica, não. A utilização da palavra instituições. Quando usamos a palavra instituições, página 11 e 12 também, logo no finalzinho, quando usamos a palavra instituições, então estamos querendo dizer que os atos econômicos são influenciados por fatores políticos, éticos, morais, jurídicos, psicológicos, históricos, sociológicos, etc. Quando você encontra dificuldades, por exemplo, para comprar um computador no exterior, é porque alguma decisão política estabeleceu essa dificuldade. E é aí que a gente entra no quarto tópico chamado protecionismo. Você quer só comprar um celular, até mesmo por lazer, ou então comprar um objeto para uma máquina, para melhorar o seu trabalho, e você é impedido por causa da alta de preços que tem um imposto sobre importação, que chega a ser lamentável, porque, inclusive, vocês estão vendo um tópico, eu fiz uma aula sobre PIB, né, que está aqui na apresentação de slide de PowerPoint aqui em cima, sobre essa questão do protecionismo. Ah, não, porque o PIB melhorar, nós devemos exportar mais e importar menos. Beleza. Mas aí você deixa de importar produtos que podem melhorar a sua produção. O que isso vai melhorar? Pelo contrário, só piora. Sistema ético, moral e cultural, que é o quinto tópico que eu trouxe aqui para vocês. O livro todo é muito interessante, mas eu estou trazendo alguns recortes. O sistema ético, moral e cultural basicamente fala sobre questão de corrupção. Se não houvesse corrupção, obviamente o país seria melhor. Deixa eu só jogar uma verdade na cara de vocês. Não existiria corrupção, primeiro ponto, se não tivesse subsídio do governo. Se o governo parasse de dar dinheiro para instituições privadas e deixasse essas instituições privadas, para começo de conversa, se virarem nos 30, as coisas seriam bem diferentes. Eu hoje já ouvi comentários dizendo, porque se tem corrupção é porque tem corruptor, não sei o quê. Mas é obrigação de todos os agentes do Estado, prefeitos, governadores, vereadores, legislação de forma geral, todos os agentes públicos não se envolverem em corrupção. Isso é o que a gente chama de mínimo. E o mínimo no Brasil não é alcançado. E tem gente que defende. Tem alguns conceitos que ele traz aqui que já são um pouquinho mais complicados, mas só que ainda assim serve de base para você entender como funciona alguns conceitos. Ainda na página 12, ele fala sobre há duas maneiras de abordar as questões sociais. A primeira podemos chamar de construtivismo ou engenharia social. Baseia-se na ideia de que a mente e a razão humana são capazes por si só de permitir que os homens construírem uma sociedade ideal. Só que assim, quando você dá esse controle total para algumas pessoas,
Você tem um exemplo de um governo que segue essa linha de raciocínio construtivista. Coreia do Norte, Cuba, Vietnã do Norte, Alemanha da época de Hitler. Não caiam nessa ideia de que uma pessoa sabe tudo que é bom para você. Talvez a sua mãe ou seu pai, se você for menor de idade e tudo mais, e ainda assim pais e mães cometem erros toda hora. Se pais e mães cometem erros toda hora, por que que um agente estatal do governo vai saber o que é bom para sua vida em um controle total? As pessoas criam muita dependência do Estado, dizendo que, não, é o Estado que tem que cuidar de mim. Não, o Estado não tem que cuidar de você. Você que tem que cuidar de você mesmo. Você tem que, você mesmo, se cuidar, se preservar, ter boas atitudes, respeitar o próximo. Isso é algo que deve ser ensinado, principalmente pelos pais. Vamos lá. Racionalismo crítico, que é a segunda maneira, né? Eu falei a primeira que é construtivismo e agora é racionalismo crítico. O racionalismo por que que um homem é racional, mais crítico? Porque também sabe que nossa mente e inteligência são falíveis e que cometemos erros quando somos bem intencionados. Ora, se cometemos equívocos, por exemplo, compramos um aparelho de TV de baixa qualidade, porque devemos supor que as pessoas do governo também não erram. Se você pensar bem, será que os que trabalham no governo não erram mais do que nós, porque nós tomamos decisões baseadas na nossa satisfação, enquanto eles decidem o que é melhor ou pior para os outros? Quem disse que ele sabe o que é melhor para você e sua família do que você mesmo e a sua família? Foi o que eu falei. Quando você já está naquela fase inicial, inclusive isso é debatido muito sobre Joshua Shimil, sobre a questão das crianças e tudo mais, sobre a questão do conceito de liberdade, que algumas pessoas cometem erros absurdos, mas depois eu entro nessa discussão, quando eu entrar no livro dele. Os seus pais e você mesmo sabem o que pode ser melhor para você, e nem você e seus pais às vezes não sabem o que é melhor para você. Então, por que que um agente estatal acha que pode pegar o seu dinheiro e investir em tal lugar achando que é melhor para você? Com o sistema de educação falho, com a justiça falha. E voltando naquela discussão da daqui, voltando aqui sobre a burocracia brasileira, eu me lembro até de um fato muito triste, em que uma pessoa, né, uma mulher, estava estava arrumando seu próprio negócio, fez aquela aquele carro, né, para você vender as coisas, tudo bonitinho, com laço tudo arrumadinho. E os agentes estatais simplesmente roubaram dela, porque não estava na burocracia do Estado. Quer dizer que os agentes estatais podem roubar seu próprio negócio, mas bota esses mesmos agentes para subir no morro, para acabar com o tráfico de drogas. Bota esses mesmos agentes para tirar as armas ilegais. Porque desarmamento é lindo quando é com o cidadão de bem. Porque tirar o sustento da família é lindo quando você dá. Agora vá pro morro, vá pra favela. Tire as armas ilegais dos traficantes. Quero ver se você tem esse culhão todo. Agente estatal. Não tem, né? Porque pro cidadão de bem você tem culhão. Agora pro cidadão ruim você não tem. Lamentável.
Terceiro tópico. E quarto, vamos colocar tudo em um só. Ato econômico são escolhas pessoais que geram uma propriedade privada e economia de mercado. Vamos supor, tenho 2 celulares aqui comigo, certo? Um da Motorola e um da Xiaomi. É uma escolha pessoal minha escolher um celular para nós. Se eu escolher esse celular, foi uma escolha minha. Foi um ato econômico meu. Se eu decidir comprar um produto mais barato, um produto mais caro, que a gente vai entrar em debate isso nas próximas aulas sobre preço e valor, é uma escolha pessoal minha. E nisso se acaba se tornando uma propriedade privada minha. E muitas pessoas acabam se confundindo, muitas feministas de forma geral cometem um erro crasso de não defendo o liberalismo, sou anti-neoliberal, mas diz meu corpo, minhas regras. Mas o liberalismo, ele defende seu corpo e as suas regras, porque seu corpo é sua propriedade privada. Tem algumas pessoas que são completamente ignorantes, que não têm o mínimo de conhecimento básico sobre economia, muito menos sobre liberalismo, mas a sua propriedade privada é o seu próprio corpo. Você decide ou não com quem você vai estar, o que você vai fazer com o seu corpo, o que você não vai fazer com o seu corpo, o que você vai deixar de fazer. Não é só propriedade privada, não é só casa, propriedade privada não é só objetos, posse, é você. E a partir do momento que você deixa de como é que eu posso dizer? Está defendendo o liberalismo ou propriedade privada, você automaticamente já está indo de contra o que você diz sobre meu corpo, minhas regras. E para finalizar, a economia de mercado. A economia de mercado é basicamente voltada para as instituições privadas, né? Privatização e tudo mais. Quer assustar outra é... Vem cá, Floquinho? Vem cá. Vem cá para você gerar uma visualização. Vem cá. Ai, vou pegar você um pouquinho para gerar like. Ai. Dá oi pra câmera. Eu tô pegando a ideia de Denis, viu? O professor Denis Xavier, que tá com Dali de Mileto, então esse aqui é Floquinho. Vai gerar mais visualizações, mais likes e mais progresso. Tá bom? Tô usando você um pouquinho. Vai dormir, vai. Você me deu um susto arrastando na cadeira, achando que foi um fantasma. Ai. Ai, ai. Bom, e com isso nós finalizamos a aula de hoje. A nossa próxima aula, deixa eu só pegar aqui o livro, página 13, página 14, página 15, é Economia, Escassez, Escolha e Valor. Um capítulo muito interessante, que é a segunda lição. Tem muitos conceitos que precisam ser abordados e recomendo que quem se interessar, tem aqui algumas questões na página 16 que serve de exercício para vocês acabarem respondendo. E no mais é isso e até o próximo vídeo e tchau.